A paz do Senhor Jesus, está começando mais um vídeo aqui do canal Reino Simples, Palavra da Semana. E hoje nós vamos observar o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e 24. E nós vamos trabalhar sobre o tema a importância da alma, ou o valor da alma. Diz o texto: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, e Ele também o fará. O apóstolo Paulo revela ao escrever aos irmãos que o homem e a mulher, ele tem o corpo, mas ele também tem o espírito e a alma. E o Senhor Jesus e o Deus Pai e o Espírito Santo, eles santificam a alma, o corpo e o espírito para encontrar com Deus. E é sobre isso que nós vamos trabalhar aqui. Em primeiro lugar, nós precisamos entender sobre a origem da alma. Então vejamos em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz a palavra do Senhor: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Na formação de Adão, o nosso ancestral, o primeiro homem a ser criado, Deus sopra o fôlego de vida, o espírito, e então o homem passa a ser a alma vivente. Mas nós não passamos por esse processo pessoal de criação. E nós somos então criados dentro da nossa mãe. Mas a Bíblia mostra como acontece a nossa formação? Sim, em Salmos de número 139, verso 14 está escrito: e eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras. E ele diz: e a minha alma o sabe muito bem. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 19, Pedro vai declarar: portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem as suas almas ao fiel Criador, praticando o bem. Então Pedro declara que a alma, ela deve ser confiada ao Criador Deus. Então, mesmo que nós não passamos por aquele processo que Adão passou, pessoal, a criação pessoal, mas não isenta nós de sermos criaturas vinda de Deus. As Escrituras mostram para nós que viemos de Deus, e a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo, ele vem de Deus, somos criaturas de Deus. Mas o pecado, ele corrompe a alma. E Adão pecou juntamente com Eva, e o pecado, ele passou a ser existente para a alma e para o espírito e para o corpo do homem. Em Ezequiel, capítulo de número 18, no versículo de número 20, vai estar escrito: a alma que pecar, essa morrerá. É uma declaração que mostra como Deus, ele reage com a alma que peca. É uma sentença de juízo. Em Provérbios, capítulo de número 19, versículo de número 3, está escrito: a perversidade do ser humano corrompe sua vida, mas é contra o Senhor que a sua alma se rebela. Então a alma que pratica o pecado, ela vai contra Deus, ela fica rebelde a Deus. E então existe a consequência para a alma e para o corpo e para o espírito, que Jesus diz em Mateus capítulo 10, versículo de número 28, que está escrito: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele, ele está falando de Deus, que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então existe essa responsabilidade de manter a nossa alma ligada com Deus. Mas como que nós vamos fazer isso? Pois o pecado, ele vem sempre nos
rodeando, Ele está em nós em todo momento. Eu quero dizer que sozinho você não consegue. Você precisa 100%, totalmente, da ação divina de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 20, está escrito: porque fostes comprados por um alto preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Paulo ele declara que nós somos comprados com um alto preço. Que preço que é esse? O sangue de Jesus Cristo. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 3, está escrito: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Somente Jesus pode ligar a nossa alma com Deus e fazer a nossa alma estar de bem, em contato com Deus. Jesus ele deixa um alerta em Mateus capítulo de número 16, versículo de número 26, que ele diz: pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Não está apenas representando ou trazendo uma responsabilidade de que o homem dará conta da sua alma, mas não importa aquilo que o homem conquiste ou aquilo que o homem tenha, ele não pode dar em favor da sua alma. A única coisa que pode perdoar os nossos pecados, lavar as nossas almas e nos ligar com Deus é Jesus Cristo, o sacrifício dele. Em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 5 e 6 está escrito: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Então somente Jesus é aquele mediador, é aquele que pode ligar Deus e o homem, e unir. E a alma que outrora estava distante de Deus, agora estar com Deus, e não somente estar com Deus, mas estar em uma comunhão com Deus. Jesus ele faz então um convite à sua alma e à minha alma em Mateus capítulo 11, versículo de número 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Somente Jesus pode dar o devido, aquele descanso que nós desejamos para as nossas almas. Que nós possamos confiar em Jesus Cristo. Entregue a sua alma a Jesus Cristo. Ele é o único que entende o valor dela. Ele é o único que se sacrificou por ela, e ele deseja ter ela eternamente. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, e eu te espero aqui semana que vem.